Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia, para encurtar distâncias, para levar até a sua casa informações que são agregadores de valor. E para que tudo ainda seja melhor, a primeira coisa é evocar, aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Hoje, porque eu prometi que nós íamos falar desse assunto desde o ano passado, e eu fico enrolando, e não vou, e não trago, eu trouxe o professor Josenir Detoni aqui para falar do livro Pai Nosso. José. Mas Josenir, professor, também está do meu lado. Está aí. O professor José Detoni para falar do livro Pai Nosso, que é um livro muito bonito, que é um livro que exorta a tolerância entre as pessoas, mostra que as pessoas não são melhores que as outras e que, de certa forma, mesmo que a igualdade seja utópica, existe dentro de nós algo que não nos faz melhor que os outros. Né? Porque existe um Deus acima de nós, então tudo está abaixo dele. Seja bem-vindo, meu querido. Tudo bem? Muita alegria estar aqui com vocês. Uma alegria nossa, renovada por cima. Professor Josenir. Muito bem, obrigado, Benito. Uma alegria enorme estar aqui na bancada do Conteúdo Amazônia com o professor José Detoni, com a Thaís, com o Eudes também, cuidando da qualidade do programa e, sobretudo, com você que tem acompanhado aqui o programa Conteúdo Amazônia e sempre que a gente vai às ruas, tal, sempre tem gente mandando um abraço, Benito, para você, falando dos membros da bancada, elogiando o programa. Um tempo atrás, professor José e eu estávamos tomando um suco no centro da cidade, nos abordaram para falar do programa e tal. Né? Então, muito obrigado por essa parceria, meu irmão. Tamo junto. Thaís. Professor José, muito obrigada pela sua presença, mais uma vez aqui. Hoje falando um pouquinho sobre o livro Pai Nosso, vamos aprender um pouco mais sobre esse tema. A vocês de casa, agradeço a oportunidade de estarmos juntos e mandar um abraço, para o pessoal lá do Orgulho do Madeira que nos assiste, que quando me encontra na rua sempre comenta sobre o nosso programa, sobre os nossos assuntos, nossos debates, São as mulheres que nos acompanham lá do Orgulho do Madeira e falar, que esse é um começo de ano muito diferente do que dos outros e que nós teremos muitas coisas a discutir ao longo desse ano, com certeza muita mudança ainda falaremos aí ao decorrer desse 2019. Bom, eu vou já chamar a vinheta então, para trazer, cadê eu? Tá aqui? Estou aqui. Vou trazer já a vinheta e vamos começar a falar um pouco do livro O Pai Nosso. Mas antes dizer que o senhor está bem, que bom ver o senhor firme, feliz aí, mais um ano, 2019, e dizer que espero que esse ano seja ainda melhor esse ano, que o senhor escreva mais uns 10 livros. Fala nisso, quantos livros o senhor está pensando em escrever esse ano, 2019? Já deve ter algum quase pronto, não vem com essa não, que tu escreve livro que nem água. Nesse ano que passou, a minha programação já estava engatilhados os 3 ou 4, na verdade há uma sequência, em função da compromisso político, do compromisso de participar, pelo menos, se dispor para servir a vida pública, em função da campanha política, então eu não publiquei nenhum. Mas penso em publicar no ano que vem 3 ou 4, pelo menos 3. Tem o nome já de algum deles? Um é Educação e Ensino. Vou abordar a diferença entre educação e ensino. Aqui no programa fizemos muito isso já. Educação e ensino. O outro, não sei se seria o caso de falar, mas sim, exatamente é o que eu estou escrevendo já. Esse é um livro poético, é sobre a nossa castanheira. Quem é que não conhece a nossa castanheira? Existem muitas castanheiras, mas a nossa castanheira, que eu vou dar o nome de castanheira porto-velhense, é aquela famosa que está aí ao lado do estádio
ali na Rui Barbosa. Na rua de trás, né? Exatamente, atrás do estádio. Então, esses são 2. E tenho mais 2, eu não lembro agora o nome, mas o nome é secundário. Até porque pode dar depois, né? Pode mudar o nome, assim como a pintura de uma casa, aquilo que aparece em primeiro lugar, é o último que se coloca, né? Então, a perspectiva é essa. Então, perfeito. Eu vou chamar a vinheta, então vamos começar nosso trabalho hoje aqui. Por favor, Eudes, nossa vinheta. Bom, vamos lá. Tu já leu esse livro, óbvio, né, professor? Sim, eu gostaria de Preambular o livro dele, vai a falar conversa. um pouco, né? O professor José, de uns anos para cá, se dedicou, diminuiu um pouco suas atividades acadêmicas, diretamente em ajudar a administrar certos aspectos educacionais, e passou a se dedicar a escrever, né? E uma das suas ideias iniciais, tinham vários livros, assim, e essa do Pai Nosso já estava dando volta há algum tempo e tal. E ele utilizou a arte de fazer rimas, né, que é algo que ele traz da sua prática de repentismo e tal, para fazer vários livros, né? E lançou livros sobre a arte do repente, depois lançou livros sobre inversos, enfim, começou e hoje conta com mais de 15 livros. Um deles começou a caminhar para essa área religiosa, né? E foi esse livro do Pai Nosso. Ele faz, então, uma análise de aspectos filosóficos, existenciais, presentes na oração mais difundida, né, no Oriente, no Ocidente, que é o Pai Nosso. Então, é um livro bastante interessante, vale a pena conferir. Está aqui o livro. Né, bota em minha filha, enfim, bota aí, que bonitinho. Pô. Certa é a vida, certa é a morte, mas certo o Pai não há maior sorte. Certa é a vida, certa é a morte, mas certo o Pai não há maior sorte. Tá certo? Se o Pai da gente está certo, a gente tem um Pai, pelo menos, que nos protege, né? Isso é interessante, Benito, porque hoje, daquele lema, outro dia a gente falou de Revolução Francesa. Ou seja, tem um Pai, ainda todo homem é irmão, né? Pois é, exatamente. Daquele lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, os grandes posicionamentos políticos hoje estão entre liberdade e igualdade. O pessoal da direita mais para a liberdade individual e o pessoal da esquerda mais pela igualdade com um Estado maior. O valor da fraternidade tem sido deixado de lado, tem sido esquecido. E lembrar, desde um ponto de vista religioso, de que somos todos filhos de Deus, nos coloca nessa posição de irmandade, né, de fraternidade. Eu vou ter que te fazer uma pergunta, porque tu me fala, Benito, fala. Dá licença um pouquinho, né? Por que é mais factível a liberdade do que a igualdade? Não é mais factível. Bom, primeiro, tá, ok, até pode... Posso responder? É mais factível a liberdade do que a igualdade, porque a igualdade, ela não existe no mundo natural. Nem no reino dos céus. Pois é, a igualdade ela precisa ser construída culturalmente, através de estruturas estatais e tal. A noção de que o Estado precisa ser grande para garantir igualdade é verdade, né? O outro lado fala que o principal valor seria a liberdade individual, e aí quanto menos Estado, melhor. Então, nessa relação do indivíduo e do Estado, os que privilegiam a igualdade, como o pessoal mais da esquerda, que fala do mundo igual, igualitário e tal, dizem então que um Estado maior seria o mecanismo para garantir essa igualdade. Enquanto o pessoal que valoriza a liberdade diz que o Estado atrapalha a minha liberdade. Quando o Estado cobra muito imposto, quando o Estado faz muitas leis, quando burocratiza muito.
né? Agora, o que fica esquecido é esse valor da fraternidade. E Então, é por porque isso a que eu acho fraternidade é o importante. caminho de ligação entre os dois. Pois é. E a outra coisa, é possível, e eu posso ser questionado, a igualdade dentro da casta. Porque, de um modo geral, não pode ter igualdade para tudo. Porque as Então, coisas não são iguais. Mas é uma busca Então, por exemplo, disso, o rio, né? por exemplo, o rio é feito de água. E toda água, em tese, é igual. Mas nenhum rio é igual porque o volume de água, Claro. a profundidade, a extensão. Então, eu digo, tem que conseguir igualdade. E a igualdade, às vezes, é equidade, né? Ou seja, para chegar a essa igualdade teórica, é preciso dar coisas especiais para aqueles que estão abaixo, né? Tratar os desiguais de maneira desigual para poder chegar a um patamar de igualdade diante de direitos e deveres. Não, pior não é isso, que a gente é muito chato os dois, cara. O cara tá aqui do Deixa lado o cara do- falar, né, Benito? Aí, mas como é que você consegue, então, igualdade, fraternidade, liberdade dentro do Pai Nosso? Pronto. Tá bom. Benito e as perguntas. E ainda ponderar os Esse dois. cara. A igualdade deve ser entendida num nível bem profundo. Não é igualdade superficial. Qual é a igualdade profunda que existe entre todas as pessoas? Notem bem. Todos temos a mesma dignidade. Nisso está a igualdade. De sermos igualmente dignos. Ser pessoa é isso. Ser pessoa é um alto nível de dignidade que existe desde o feto de uma criança até o Papa, até o presidente dos Estados Unidos, até seja lá a pessoa mais importante e mais destacada do mundo. Ser pessoa é ser igual a qualquer outra pessoa, de qualquer tempo e de qualquer espaço. Vejam o alcance disso. Você, pelo fato de ser um doutor em qualquer coisa, em qualquer área, não é mais digno do que um analfabeto. Você, por ser pai ou mãe de uma criança, você não tem dignidade maior do que essa criança. Então, a igualdade está lá na profundidade de qualquer pessoa. E este é o fundamento do respeito. Por que nós devemos respeitar as pessoas? Pela dignidade que é. São tipos de seres superiores a qualquer outro tipo de ser. Então, a igualdade está no fundo. E isso aplicado à vida política, à vida jurídica, é tentar proporcionar, e a política tem essa obrigação, e o direito também, proporcionar condições iguais de vida aos cidadãos. Agora, isso realmente é um ideal, para conseguir é outra conversa, é difícil, né? O ideal sempre é uma espécie de luz de longe que nos ilumina. O sentido da utopia é exatamente esse. A gente não chega lá, mas é o caminho que se procura, que ilumina, aliás, é a luz que ilumina o caminho. O Pai Nosso é a oração mais conhecida, pelo menos no Ocidente, e eu acredito que até no mundo inteiro, porque mesmo os orientais conhecem, nem que seja por informação. É a oração ensinada pelo próprio Cristo, é a oração mais misericordiosa, mais valorizadora das pessoas humanas e mais exigente. Ela é uma oração belíssima, importantíssima, mas exigentíssima. No perdoai como nós perdoamos. Aí o bicho pega. Dizer isso é muito forte para nós, que quando nós rezamos isso. Que perdoai, tá? Pedimos perdão a Deus, mas que Ele nos perdoe com que medida? Na medida em que nós perdoamos os outros. Em outras palavras,
na oração do Pai Nosso, dentro do cristianismo, o perdão é a condição fundamental de conseguirmos o perdão de Deus. Pai, vejam só, a oração começa com Pai. Não precisamos entrar aqui nessa discussão, mas é bom lembrar que Pai aqui é a mesma coisa que mãe. Se Jesus tivesse dito Mãe Nossa que estás nos céus, seria a mesma coisa. Em outras palavras, Deus não tem sexo, não é masculino e não é feminino. Então, como é chamado no sentido masculino, pode ser chamado feminino, que dá a mesma coisa. Portanto, não pensar que está aqui embutido um machismo. Não. Então, de qualquer forma, a nossa relação com Deus é uma relação de filhos. Deus não é um ser distante, não é um ser que não se interessa por nós. Ao contrário, Ele é nosso Pai, com todas as consequências que isso traz. Agora, Ele é Pai de quem? Nosso. No livro se destaca isso, a relação de Pai é uma relação vertical. E a relação de irmãos, isto é, a palavra nosso, é horizontal. Isso já nos diz muitíssima coisa. A palavra nosso, e é importante lembrar que nessa oração, o nós, o nosso, o nos, isto é, o plural, aparece 9 vezes. E a palavra eu não aparece nenhuma vez. Só entendendo isso, já entendemos que Jesus nos ensina que nós devemos socializar inclusive a oração. A oração verdadeira é aquela na qual nós nos irmanamos. Mesmo que a gente reze sozinho, nós devemos ter o coração aberto aos outros. Na palavra nosso, que aparece fortemente 2 vezes, Pai Nosso e Pão Nosso. Nesse chamado Pão Nosso, há toda uma teoria sobre isso. Isso é um grande ensinamento sobre isso. O pão é de quem? É meu? É, mas não é só meu, é teu, é nosso. Aqui há um ensinamento importantíssimo, tanto para a economia, quanto para a política, quanto para a educação. Nós devemos nos interessar pelo pão de cada um, não é o pão de cada um, não, o pão nosso, o pão que é nosso. E diante de uma cultura individualista, como a que está se mostrando cada vez mais forte nos nossos dias, esse tipo de lembrança, né, das nossas raízes religiosas, e dizer que essas raízes nos levam a pensar no nós e não no eu apenas, isso é muito importante, né, professor? Mas sem dúvida nenhuma, por isso que eu digo, é a oração mais maravilhosa que existe, e é a oração mais exigente que existe, e mais ensinadora. Nos ensina, por exemplo, a fraternidade. Quem somos nós? Que temos um pai comum. Nós somos irmãos. Isso tem que ser praticado, isso tem que ser posto em prática. Tudo, só nessa palavra nossa há uma riqueza e uma exigência imensa. Não lembro agora a página, mas num dos itens, se não me engano, é da condição, não, a condição é sobre o perdão. Mas num dos itens aqui eu coloco e mostro, como eu estou mostrando agora, que Jesus, na oração do Pai Nosso, que é uma espécie de resumo de toda a mensagem cristã, ele tem uma teoria política. Quem tem medo até de usar essa palavra política é porque, sendo cristão, não conhece o Pai Nosso. Olha só.
na palavra nosso está embutida a teoria, o ensinamento do fraternalismo. Nós somos irmãos. Ora, se somos irmãos, temos que nos tratar como irmãos. Então, podemos tirar do Pai Nosso uma teoria contra o capitalismo selvagem, isto é, aquele que explora o irmão e que se interessa só pelo lucro, dentro de uma visão individualista. Quanto mais eu puder, melhor. Eu, por exemplo, que sou um empresário de um determinado ramo e tem concorrentes, olha a palavra, concorrente. Eu melhoro, ganho mais lucro se eu conseguir matar os concorrentes, né? Então, a palavra concorrência, ela não entra no Pai Nosso. O Pai Nosso entra colaboração, porque irmãos colaboram, né? Se são verdadeiros irmãos, um se interessa pelo outro e assim por diante. Então, no Pai Nosso está uma teoria política do fraternalismo, que não é capitalismo e não é comunismo. O Pai Nosso nos ensina isso tranquilamente. O irmão é uma pessoa responsável. Nenhum irmão que é verdadeiramente irmão que se comporta assim, ele quer viver nas costas dos outros. Ele é responsável, ele é corresponsável. E nenhum irmão põe tudo nas costas do pai. O pai aqui no sentido político seria o prefeito, seria o governador, seria o presidente da república, ele que é o responsável por tudo. Não. O Pai Nosso diz que Deus é nosso pai, mas nós somos responsáveis também uns pelos outros. Esta é o ensinamento do nosso Pai, vejam bem, do nosso Pai que é Pai Nosso. É uma oração que, o livro são realmente reflexões sobre o Pai Nosso. Muito bem. O Pão Nosso, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, aquela coisa bonita toda, mas eu quero destacar o perdão. Perdoai as nossas ofensas, ou as nossas dívidas, que no fundo significa a mesma coisa, mas de que jeito? Assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Olha a exigência dessa oração. Nós estamos pedindo ao Pai que nos perdoe. E temos a esperança e a certeza que nos perdoa. Muito bem. Mas estamos dizendo a Ele que Ele use uma medida, Ele use um critério. Qual seria esse critério? O perdão que nós damos aos nossos irmãos. Então, o Pai Nosso é uma oração lindíssima, maravilhosa, etc., mas muito exigente. Ela exige que nós perdoemos os outros. Perdoai-nos, e olhem bem, novamente, perdoai-nos, não é perdoai-me, não é individualista. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós pedimos perdão também para os nossos irmãos. Isso é muito bonito. A gente não se preocupa só com a própria ofensa, os próprios defeitos, as próprias falhas. A gente se preocupa porque temos consciência que os outros também falham. Então pedimos perdão para nós todos. Mas de que jeito? Que Deus nos perdoe como nós perdoamos os outros, como nós perdoamos nossos irmãos. E isso tem influência política imensa, né? Está embutido aqui aquele ensinamento também de amar os inimigos. Porque o perdão, bem pensado, o perdão é o fruto mais maduro do amor. Quem não perdoa, não tem a capacidade amadurecida de amar. E Deus nos perdoa porque Ele nos ama. Se não nos amasse, não existiria perdão. E nós não existiríamos, inclusive. Ou nós não continuaríamos a existir. Né? É uma oração espetacular. Mas, como eu já disse, muito exigente. E de muita reflexão, né? Se ler Professor, cada trecho. Tá, eu preciso chamar um intervalo comercial, a gente só volta para concluir, mas deixa eu te falar.
No judaísmo, na véspera de Yom Kippur, professor, a gente tem que... Todo aquele judeu que você teve uma celeuma no último ano, você tem que procurá-lo e pedir desculpa. Pedir o perdão dele. Se ele não te der, é problema dele, mas você tem que pedir. A sorte minha como no mundo cristão, os caras que eu tenho treta são cristãos, não preciso pedir para eles. Acho que não é bem esse o espírito da coisa, mas... Eu tinha que fazer a coisa em tom de piada. Eu tinha que fazer a coisa em tom de piada para você rir um pouco. Mas tem uma lógica. Se você não pedir, se não quiser te perdoar, é problema dele. Mas você tem a obrigação de pedir, pelo menos uma vez por ano, fazer um exercício mental e dizer assim, me perdoa. Né? Para o teu próximo. Excelente, excelente. Tá, vou chamar o intervalo comercial e a gente volta para concluir. É jogo rápido, é num lá, outro cá. Você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você e o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas, mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. Com a Portaria.com, você dispensa o uso das chaves ou tag e permite ao morador ter acesso rápido e seguro ao seu condomínio. Através do QR Code, moradores, colaboradores e prestadores de serviço otimizam sua entrada e saída com muito mais segurança. Penetras nunca mais. Com o sistema Portaria.com, pessoas indesejadas ou não convidadas ficam de fora das suas festas e confraternizações. Você envia o QR Code para cada convidado, permitindo a entrada somente de quem você quiser. QR Code Portaria.com. A segurança em evolução. O melhor sistema de portaria remota do país, já em Porto Velho. Mais segurança e agilidade para o seu condomínio. Professor, concluindo. Para quem o senhor indica esse seu livro? Nós temos só 2 minutos. Então só tem 1 minuto e meio. Que o outro meio é só para eles dar tchau, assim. Para quem eu indico o livro? Exato. Para que o senhor indica o livro? Não é para quem eu... Para quê? Desculpa. Para começar, indico para mim mesmo, porque ele está... realmente ele está me fazendo muito bem. Com toda a sinceridade. O que não me serve para mim também não pode servir para os outros. Né? E indico para qualquer pessoa que queira aprofundar o sentido da melhor oração que o cristianismo produziu. É uma espécie de resumo. Olhe bem, o Pai Nosso é tão profundo, tão bonito e tão sintético que daria para dizer: quem conhece o Pai Nosso conhece a mensagem de Jesus. Né? E é uma mensagem salvadora, libertadora, etc, etc, mas muito exigente. O cristianismo é de uma exigência imensa. O Pai Nosso é anterior a Jesus, né? Mas nessa formulação que ele fez, sim, né? A roupagem lógico, nova ele tem toda a tradição do Antigo Testamento, belíssima, etc. Né? O livro se estrutura em 2 partes. Na primeira, eu comparo assim como uma entrada num templo muito bonito, onde se pensa, se reflete, se procura entender as diversas partes. E na segunda parte do livro eu trabalho uma espécie de visão e admiração do templo por fora. Então, penso e mostro e reflito sobre diversos pontos, como admiração, diálogo. Veja bem, a oração é um diálogo com o nosso Pai. Pedido, elogio, desejo, a condição, que é essa do perdão, como eu já falei, e o entusiasmo, né? Porque o Pai Nosso, ser filho de Deus, já pensou? Você é filho de quem? Eu sou filho do fulano, da ciclana, etc e tal. Mas nós somos muito mais do que isso, nós somos filhos de Deus. Eu incluo assim, somos irmãos em nível altíssimo, em nível profundíssimo, porque Deus é Pai Nosso. A oração inteira ensinada por Jesus se resume em 2 palavras: Pai Nosso. Felicidade. Muito obrigado.
Deem tchau. Tchau, professor. Obrigado por vir. Tchau, pessoal. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te conto aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.